Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta terça-feira, dia 28 de outubro, dia no qual nós recordamos os santos Simão e Judas, apóstolos, e lemos nesse dia, portanto, o evangelista São Lucas, no capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós hoje somos convidados a celebrar os santos Simão e Judas, apóstolos, e é por isso que nós deixamos um pouco de lado a leitura do capítulo 13 do evangelista São Lucas, que estamos fazendo em sequência durante esta semana, e lemos também o evangelista São Lucas, mas no seu capítulo 6, onde vemos Jesus que, após ter passado toda esta noite em oração a Deus, escolhe dentre os seus discípulos 12, aos quais deu o nome de apóstolos, para que pudessem estar próximos dele e pudessem então aprender dele. E aqui nós vemos o nome dos apóstolos e dentre eles, obviamente, nós temos também os nomes de Simão e de Judas. Temos Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago, que nós também o conhecemos como Judas Tadeu. Então nós podemos entender que dentre o elenco dos apóstolos, nós temos 2 Simão e 2 Judas. Simão, a quem Jesus impõe o nome de Pedro, e Simão, chamado Zelota. Judas, filho de Tiago, que nós comumente o chamamos Judas Tadeu, e Judas Iscariotes, que se torna o traidor de Jesus. É claro, por muitas vezes o Judas, filho de Tiago, acabou ficando esquecido, porque muitas vezes nós recordamos unicamente do Judas Iscariotes, o traidor. Mas Judas, filho de Tiago, Judas Tadeu, é aquele que muitas vezes é justamente invocado como o padroeiro das causas desesperadas. Sempre que nós recordamos os apóstolos, nós somos convidados a recordar aquilo que hoje São Paulo nos recorda na carta aos Efésios, que é a primeira leitura do dia de hoje. A nossa fé, ela tem como fundamento os apóstolos e os profetas, porque nós professamos a mesma fé que professaram os apóstolos, e foram eles que nos ensinaram esta fé, que guardaram o depósito da fé. E por isso a fé que nós hoje professamos, ela tem como fundamento os apóstolos e os profetas, mas obviamente os apóstolos e os profetas não anunciam a si mesmo, anunciam a Cristo, e portanto Cristo é a pedra principal. Paulo faz essa comparação justamente da igreja com este edifício. É por isso que ele fala que o fundamento são os apóstolos, mas Cristo é a pedra principal, é a pedra sobre a qual toda a construção se ajusta. E nós somos convidados a nos integrarmos nessa construção, nos tornando, portanto, morada de Deus pelo Espírito. E assim, por isso que dizia, quando nós celebramos os apóstolos, é celebrarmos o fundamento da nossa fé, é celebrarmos as bases sobre as quais a igreja foi se construindo, a fé que os apóstolos professavam. E a fé que os apóstolos professavam e que chegou até nós
é justamente a fé no Cristo ressuscitado. Cristo que assume a nossa natureza humana, que caminha conosco, que se faz semelhante a nós em tudo menos no pecado, que padece a morte, que ressuscita, que sobe e está à direita do Pai no reino dos céus. É esta fé que os apóstolos professaram, é esta fé que nós também professamos no dia de hoje. E por isso hoje, ao celebrarmos os santos Simão e Judas apóstolos, é recordarmos mais uma vez o fundamento da nossa fé. Nós somos parte deste edifício que tem como fundamento os apóstolos, os profetas, o próprio Cristo como a pedra principal. E assim somos convidados dia a dia a nos ajustarmos para que possamos nos integrar nesta construção, nos tornando verdadeiramente moradas de Deus pelo Espírito. E assim, então, hoje, ao celebrarmos os santos Simão e Judas apóstolos, que tenhamos sempre nossa fé fundamentada nos apóstolos, tendo Cristo verdadeiramente como a pedra principal, a pedra na qual toda a nossa construção se ajusta e nos conduz para o encontro com o Pai, nos conduz para o encontro com Deus. Oremos. Ó Deus, pelos santos apóstolos nos fizesse chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei benigno pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.